que é que será então? Pois é, já não são mais 21 dias e nós baseámos-nos nessa passagem simbólica de João Daniel, do próprio Daniel. Mas nós agora, serão quantos dias Deus assim quiser trazer até nós? Ou seja, haverá muitas áreas que nós iremos lidar com elas, uma a uma, individualmente, todas elas baseadas na limpeza interior do nosso ser. Amém? Este primeiro dia de João Daniel é acerca das coisas que se não veem. Nós temos que passar a ter uma mente que é a mente de Cristo. Diga, eu quero ter a mente de Cristo. Afirmar a nossa fé, nós não podemos julgar pelas aparências. Abra comigo em 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 7. 1 de Samuel 16, versículo 7, diz o seguinte: Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Se você olhar para as coisas com os seus olhos normais, você vai pensar em desistir. E você precisa entrar numa outra dimensão com Deus. Uma dimensão sobrenatural, onde você deseja, e aquilo que você deseja, você tem. Mas essa dimensão sobrenatural é preciso você travar uma luta interior, declarada, consigo mesmo, em que você decide não mais olhar para as coisas com olhos carnais, mas você olha para as coisas com olhos sobrenaturais. Você olha para as coisas e vê solução. Você sabe que as pessoas, quando olham para as coisas, as pessoas normais, as pessoas do nosso emprego, nos nossos trabalhos, os nossos colegas de trabalho, olham para as coisas com olhos de desespero. Olham para as coisas com olhos que não vai haver solução. Olham para as coisas e veem despedimento, veem maldição. Mas nós temos que travar esta luta interior, é olhar para as coisas e ver salvação, ver solução, ver Deus nas coisas. Olhar para as coisas com olhos sobrenaturais. Primeira área, você tem que ter esta convicção. Fé é um firme fundamento, é uma convicção que tem um alicerce. O alicerce é Deus. Deus é a nossa convicção. E a segunda área é que nós não vamos pela aparência. Nós não temos os olhos, temos uns olhos carnais. Diga, obrigado Jesus pelos meus olhos. E aqueles que não têm olhos, digam obrigado Jesus pelos meus olhos também, não é mesmo? E aqueles que forem cegos, digam obrigado Jesus pelos meus olhos. Mas você diga, você deve olhar para as coisas e vê-las de forma diferente. Repare bem a passagem, diz assim, porque o Senhor não vê como vê o homem. Pois o homem vê o que está diante dos olhos. Você também não deve ver o que está diante dos olhos. Porque você for ver as coisas que está diante de si, você vai desesperar. Você tem que ver de uma outra maneira. Jó, capítulo 10, livro de Job, capítulo 10, vai reforçar esta área que estamos precisamente a falar agora mesmo. Jó capítulo 10, versículo 4, diz assim: Tens tu porventura olhos de carne? Vês tu como vê o homem? Deus não tem olhos de carne. Deus não vê como o homem vê. E da mesma forma você precisa aprender a ver as coisas como Deus vê e não como o homem vê.
Temos de passar a ver as coisas à maneira de Deus ver. Porque Deus vê as coisas de uma outra maneira. Deus vê a solução. E vamos abrir novamente a passagem bíblica de 2 de Coríntios 4:18. Segunda de Coríntios 4:18, que diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Ou seja, é um pedido que se faz a nós para nós não vermos como o homem vê, mas vermos como Deus vê. É diferente. Salmo 37, versículo 3. Salmo 37, versículo 3 diz: confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Deus vai conceder os desejos do seu coração. Mas para Ele conceder os desejos do seu coração, você precisa confiar em Deus. Você precisa deleitar-se em Deus. Confiar em Deus é você ter esta convicção, este forte, firme fundamento de que você crê. Você espera uma coisa que não vê com os seus olhos carnais, mas você vê com os seus olhos espirituais. Você acredita que tem algo que não tem. E você não pode desfalecer, você tem que crer, acreditar, mas tem que ser através de uma convicção e não através de uma fé esmorecida. Ver as coisas como Deus vê e não como nós vemos. Os planos de Deus só podem ser vistos com os olhos do Espírito. E você tem que ter estes olhos, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. 1 Coríntios 2, e esta passagem é bastante importante. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. 1 Coríntios 2, capítulo 9. Diz assim a Escritura: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito. Parece dar a entender que Ele já revelou. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Por qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim, também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Só o Espírito de Deus é que sabe as coisas de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Nós recebemos o Espírito Santo para que pudéssemos conhecer as coisas de Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente.